Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou mostrar como resolver um problema que é muito comum quando a gente pega a base de dados que são conectadas em banco de dados, né? Geralmente, quando a gente pega algumas bases, principalmente bases que são de outros países, eles costumam fazer a chave de ligação entre as tabelas com IDs, né? Eu tenho um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Então vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Essa base de dados é uma base de dados que eu chamei ela de Power BI, tá? Aqui. E eu vou usar três tabelas para fazer um dashboard aqui, naturalmente, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma tabela de tempo, que é da própria base, né? Ó, é da própria base, a tabela de tempo. Então tem um ID tempo aqui, uma data inteira, ano, mês, lá, lá. Então essa base, essas datas, elas estão no banco de dados. Eu tenho uma tabela de vendas que tem os IDs, né? E tem o valor de venda e um data ETL aqui, que é a data da carga, né? Mas você percebe, a gente percebe aqui que tem aqui o ID tempo, que é a ligação dessa tabela com a ligação do ID tempo que a gente mostrou ainda há pouco. E tem o produto que a gente viu, que é a terceira tabela, que tem o ID produto aqui, que liga também com a fato vendas, certo? Então é esse cenário que a gente tem e que se a gente joga esse aqui para o Power BI, né, com essas três tabelas, e é os que já está conectado aqui, né, de em tempo, de em produto e a fato vendas, e elas são ligadas pelos IDs, né? ID tempo com ID tempo, da fato vendas e de em tempo, e ID produto com ID produto, entre de produto e fato vendas. Beleza. Qual que é o problema que a gente tem aqui normalmente para a gente fazer o nosso dashboard? Aqui eu já tenho aqui, né, uma medida de soma de vendas aqui normal, né, que é, uma soma da coluna valor vendas da tabela fato vendas, que é exatamente essa aqui, né? Então, valor venda, eu tenho um sum nessa coluna aqui e eu consigo já ter a nossa primeira medida, primeiro bem simples, né? Só uma soma dessa coluna e ele já consegue fazer entrar no contexto de mês e produto. Beleza. Agora, pessoal, qual é o problema que a gente tem aqui? Vamos supor que a gente quisesse fazer uma nova medida aqui, com a soma de vendas do mês anterior. Então, a gente vai vir aqui, ó, então, vou chamar aqui, soma de vendas MA, de mês anterior, certo? Para a gente possivelmente fazer uma comparação de meses, né, de venda. Beleza. Então, soma de venda, a gente pode usar um calculate da própria medida que a gente já fez, né, soma de vendas, e vou usar aqui uma simples date add, né? E qual é a nossa tabela de tempo que a gente tem? A dia em tempo, né? Então, dia em tempo e a data inteira, que é a nossa coluna de data lá na nossa tabela dia em tempo. Vírgula, qual é o intervalo? Eu vou voltar, -1, vírgula, mês. Beleza? Normalmente, tranquilamente, a gente pode usar isso aqui e eu vou dar Enter. A coluna, ela vai estar, a medida ela está feita, né? E eu vou adicionar isso aqui na nossa medida. Olha o que acontece, pessoal, certo? Ele não traz nada, certo? Por que ele não traz nada aqui, galera? Pelo simples fato do seguinte, tá? A nossa dia em tempo aqui, ó, a nossa dia em tempo, se eu vou adicionar, eu vou organizar isso aqui em ordem crescente. Se eu colocar em ordem crescente, a gente vai perceber aqui, ó, a gente vai perceber aqui que a gente tem, que a gente tem, é, a gente tem aqui, ó, datas repetidas, né? A gente tem datas repetidas aqui, opa, tem datas repetidas. O que isso significa? Significa que a gente não consegue usar medidas que trabalham com datas, porque as datas precisam ser únicas nas nossas tabelas, na nossa tabela calendário. As datas precisam ser únicas.
O que é único aqui é esse campo aqui, né? Esse campo aqui, ele é único. Então, porém, ele não é uma data, né? E aí mora o problema. A gente não vai conseguir fazer nenhuma medida, nenhuma inteligência de tempo, utilizando o tempo, por conta desse motivo, se a gente não fizer nenhuma alteração aqui. Qual é a saída para isso aqui, pessoal? Qual é a saída para isso aqui, certo? Simplesmente é o seguinte, né? Essa medida aqui ela não vai funcionar, a gente está vendo que não está funcionando, eu já expliquei o motivo, tá? Que é uma medida precisa que a data seja exclusiva para ela poder fazer o cálculo dela, o DAX poder fazer o cálculo dele. Qual é a saída aqui, pessoal? A gente tem que criar uma nova tabela calendário e ligar nessa de em tempo, né? Então, é a saída bem simples, porém pouco utilizada, né? Muitas vezes as pessoas refazem muitas coisas para poder resolver esse problema e não precisa, né? Vou botar aqui, ó, chama de calendário, tá entre parênteses DAX aqui para a gente ficar bem certinho. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, um calendário e vou pegar a data, menor data e a maior data da minha dia em tempo. Então, min, né, dia em tempo, data inteira, que é a nossa coluna de data lá, não tem problema, é isso mesmo, vírgula, max, né, a maior data dessa mesma coluna. Então, dia em tempo, data inteira. Ok, fechei, beleza. Criei a nossa tabela. Eu não vou criar outras colunas porque não vem o caso e vai alongar muito o nosso vídeo. E a nossa tabela calendário está aqui e a nossa dia em tempo está aqui. A gente precisa fazer simplesmente isso. E ele vai dizer para mim que, confirmando o que eu acabei de falar, né, que é um para muitos. Então eu tenho uma data exclusiva na minha tabela calendário para muitas datas na minha tabela dia em tempo, certo? E o sentido é esse mesmo, de calendário para dia em tempo. Então, salvar, ele vai conectar aqui e quando a gente volta, e aí aqui obviamente deu erro, né? Deu erro, a gente vai precisar tirar essa data daqui, né? Para ele poder funcionar. E o que a gente precisa fazer? Vocês estão vendo aqui, ó, que ele repetiu as datas, né? Ó, ele repetiu, não está correto isso aqui, né, gente? Vamos lá, né? Então, ele repetiu as datas, né? Então, todas as datas estão iguais aqui, ó, certo? Todas as datas estão iguais. Isso está errado, né? Obviamente. Mesmo eu colocando aqui, esse data aqui está errado, né? Vou tirar isso daqui, vou botar o ano da data correta agora, certo? Então, o ano aqui, que tinha um ano lá, né? Então, um ano aqui, vou tirar e vou ajeitar a nossa medida, né? Bora ajeitar a nossa medida. Como é que eu faço para... que tem que ajeitar aqui? Em vez de ser aqui a data da dia em tempo, eu vou botar na nossa de calendário lá, né? Tirar isso daqui, de calendário, date, que é a nossa tabela, nossa coluna de datas exclusivas do nosso, do nosso, do nosso novo modelo, não é isso? Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa colocar o nosso mês aqui, né? Na nossa tabela calendário. Então, vamos botar aqui na nossa tabela DAX, botar o mês aqui que a gente está fazendo essa análise. Então, se eu botar o mês aqui, eu vou botar aqui um ano para a gente poder fazer a comparação, né? E eu vou botar fevereiro aqui. Então, o que a gente precisa compreender aqui? A gente precisa, como eu estou fazendo uma diferença de mês anterior, então eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu botar aqui o nosso mês aqui, ó. Eu tenho aspirador aqui, eu tenho 138 do mês atual, 128 do mês anterior. O mês anterior é janeiro de aspirador, se a gente procurar o aspirador aqui, e é 128. Assim também, como para desktop, HP, o mês anterior aqui está 999 e aqui o mês atual, que é o anterior do Pro, do outro, 999, corrigindo, né? Corrigindo o nosso problema. Não é isso, pessoal? Eu vou gravar um outro vídeo aqui para a gente fazer nossos comparativos de contexto aqui. Vai ficar bem legal.
eu vou subir esse vídeo para vocês. O próximo vídeo vai ser um vídeo bem interessante para quem quer fazer contexto de comparativo percentual dentro do mesmo gráfico. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar e deixar um like aí, a gente agradece. Valeu? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.